Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, aqui agora eu vou compartilhar com você a Bíblia, a Santa Palavra de Deus. A Bíblia é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Por esta você não esperava. Fique atento. Na segunda parte da mensagem profética, os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Pense mentalmente. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ouça agora Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aproveite o que há de melhor na Santa Palavra de Deus, a Bíblia. Você está ouvindo. Os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Está na hora de você aceitar essa verdade. O apóstolo São João vê Cristo Jesus vindo vitoriosamente do céu. O céu se abre. Desta vez, o céu está aberto, não para o apóstolo São João entrar, mas para Cristo Jesus e seus exércitos saírem. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja
com justiça. Eu continuo pensando. A última cena da história está para acontecer. Cristo Jesus, o Messias, virá para a última batalha, a batalha do Armagedon. É o tempo da grande tribulação. Satanás, o anticristo, a Babilônia e os impérios mundiais estará dando suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a Igreja de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus, o Messias, aparece como supremo conquistador. Ele, Cristo Jesus, aparece repentinamente em majestade e glória. Você consegue visualizar? Ouça agora a descrição do noivo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Apocalipse 19, 12. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Fique atento. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. E na veste e na coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Aproveite o que há de melhor no Salvador, Cristo Jesus, o Messias. Eu fico imaginando essa descrição do Rei Cristo Jesus em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 16, é incrível. Ele, Jesus Cristo, não está montado num jumento humilde,
mas em um cavalo branco. Os olhos de Cristo Jesus não estão mais cheios de lágrimas enquanto olha para Jerusalém, mas os olhos de Cristo Jesus são como chama de fogo. Ele, Cristo Jesus, não está usando uma coroa de espinhos, mas a coroa de vitória. Em vez de ser despido por seus inimigos, ele, Cristo Jesus, usa um manto salpicado de sangue, significando julgamento e vitória sobre os seus oponentes. Você sabia, quando Cristo Jesus esteve na terra, ele foi abandonado por seus seguidores, mas aqui os exércitos do céu seguem em conquista. Como se sente agora? Você está ouvindo, os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ouça, os lábios de Cristo Jesus não falam mais palavras de graça, mas de vitória e de justiça. A Bíblia diz em Isaías capítulo 11, versículo 4, se sente pronto para ouvir, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. A Bíblia diz, eu acredito. Ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem para governar com cetro de ferro. Ele, Cristo Jesus, não vem para suportar a ira de Deus na cruz, mas ele, Cristo Jesus, vem para pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso na batalha do Armagedon. Por esta você não esperava. Fique atento. Ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o seu Salvador. Ele, Cristo Jesus, é fiel e verdadeiro para salvar. Só há duas coisas que Jesus Cristo pode dar para você, e essas coisas são eternas: vida eterna e morte eterna. Você sabia? Agora ouça. Em contraste com o anticristo, que é falso e enganador, Cristo Jesus é fiel e verdadeiro para cumprir suas promessas. Ele, Cristo Jesus, é aquele que a tudo perscruta.
Os olhos de Cristo Jesus são como chama de fogo. Nada ficará oculto do seu profundo julgamento. Como se sente agora? Você está preparado para o dia do julgamento, o dia de prestação de contas? Ele, Cristo Jesus, vai julgar palavras, obras e os segredos do coração dos homens. E cada palavra frívola que você proferiu, há de dar conta dela no dia do juízo. Aqueles que escaparam do juízo dos tribunais dos homens não escaparão do juízo de Deus. Deus é inescapável. Você sabia? Você está ouvindo? Os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu continuo imaginando Ele, Cristo Jesus, é o supremo vencedor. Há na sua cabeça muitos diademas. A Bíblia diz: Ele, Cristo Jesus, tem na sua cabeça a coroa do vencedor e do conquistador. Quando ele, Cristo Jesus, entrou em Jerusalém, ele cavalgou um jumentinho. Ele, Cristo Jesus, entrou em Jerusalém como servo. Mas agora, ele, Cristo Jesus, cavalga um cavalo, um corcel branco. Ele, Cristo Jesus, tem na sua cabeça muitas coroas, símbolo da sua suprema vitória. Ele, Cristo Jesus, é insondável em seu ser. Você sabia? Fique de olho. Isso revela que nós jamais vamos esgotar completamente o seu conhecimento. Os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, Cristo Jesus, é a palavra de Deus em ação. Deus criou o universo através da sua palavra. Agora Deus vai julgar o mundo através da sua palavra. Ele, Cristo Jesus, é o grande juiz de toda a terra. Ele, Cristo Jesus, é o amado da igreja e o vingador de seus inimigos. Seu manto está manchado de sangue, não o sangue da cruz, mas o sangue dos seus inimigos. Ele, Cristo Jesus, vem para o julgamento. Ele, Cristo Jesus, vem para colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O grande dragão vermelho, a grande Babilônia,
a besta, o falso profeta, o anticristo e todos aqueles que foram selados pela besta, os ímpios. Por esta você não esperava. Ele, Cristo Jesus, vem para recolher os salvos, os eleitos na ceifa e pisar os ímpios como numa lagaragem. Os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 14, versículo 17: E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. Apocalipse capítulo 14, versículo 18. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 19. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse capítulo 14, versículo 20. Ele, Cristo Jesus, vem para julgar as nações. Ele, Cristo Jesus, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus o exaltou sobremaneira, deu-lhe o nome que está acima de todo nome. Diante dele, Cristo Jesus, todo joelho vai se dobrar. O joelho do diabo, o joelho do grande dragão vermelho, o joelho do anticristo, o joelho do falso profeta, o joelho da besta, o joelho da grande Babilônia, os joelhos dos reis da terra e os joelhos dos ímpios vão se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Messias. A Bíblia diz em Romanos 14, versículo 12: Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículos 11 e 12. Como se sente agora? De um jeito ou de outro, você salvo por Cristo Jesus, ou você condenado, o seu joelho vai se dobrar a Cristo e sua língua vai confessar a Cristo que Ele é o Senhor.
Por esta você não esperava. Eu continuo imaginando. Veja agora os exércitos do noivo da igreja, Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. A Bíblia diz, eu acredito. O Rei dos Reis, Cristo Jesus, virá em glória, ao clangor da trombeta de Deus, ao som da trombeta do arcanjo. Cristo Jesus descerá do céu, todo olho verá. Ele, Cristo Jesus, virá pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, triunfantemente. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, virá com seu séquito, os anjos e os remidos, os eleitos, os salvos, os justificados, os perdoados. Um exército de anjos descerá com Cristo Jesus do céu. Como se sente agora? Você está ouvindo, os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os salvos que estiverem no céu, na glória, e esses salvos são os que dormem no Senhor, os salvos que estiverem na glória, no céu, virá com ele, Cristo Jesus, entre nuvens, todos como vencedores, todos com vestiduras brancas. Outrora a nossa justiça era como trapos de imundícia, mas agora vamos vestir vestiduras brancas. Somos justos e vencedores. Como se sente agora? Você está feliz com a sua vida eterna? Ou você ainda não tem a vida eterna, está na morte eterna? Pois o salário do pecado é a morte física e eterna. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Ouça, a derrota dos inimigos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é descrita na Bíblia em toda a sua hediondez. Se sente pronto para ouvir? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu:
Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. Enquanto os remidos, os selados, os justificados, os salvos, são convidados para entrar no banquete das bodas do Cordeiro, as aves são convidadas a se banquetearem com as carnes dos reis, poderosos, comandantes, cavalos e cavaleiros. Aqui agora há um contraste entre esses dois banquetes. Quer saber? O primeiro é o banquete da ceia nupcial do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, os quais todos os santos, eleitos, justificados, selados e salvos são convidados. O segundo, o banquete dos vencidos, ao quais todas as aves de rapina são convocadas. Isso indica que todo o poder terreno chegou ao fim. A vitória de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é completa e esmagadora. Como se sente agora? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, triunfa sobre seus inimigos na batalha final, no Armagedon. A Bíblia diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A Bíblia diz, eu acredito, Apocalipse, capítulo 19, versículo 21. Eu continuo imaginando, essa será a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Você está ouvindo, os céus celebram a vitória do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
os exércitos que acompanham a Cristo Jesus não lutam, mas Cristo Jesus destruirá o anticristo e todos os que estão com ele com o sopro de sua boca e pela espada que sai de sua boca pela manifestação da sua vinda. A Bíblia diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Todas as nações da terra o verão e o lamentarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Cristo Jesus, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Quando os inimigos do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se reunirem na batalha do Armagedon, sua derrota será total e final. Esta batalha, Cristo Jesus, o Filho de Deus, a vence não com armas, mas com a sua palavra, a espada afiada que sai da sua boca. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Como se sente agora? Aquele dia será dia de trevas e não de luz para os inimigos de Cristo Jesus. Ninguém poderá escapar do Deus inescapável. Aquele será o grande dia da ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, e do juízo de Deus. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, onde a meretriz também estará queimando. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Apocalipse capítulo 19, versículo 3. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Eles jamais sairão desse lago de fogo que arde com enxofre. Serão atormentados pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta
e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A Bíblia diz, eu acredito: enquanto os inimigos de Cristo Jesus estarão sendo atormentados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, a Igreja do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, desfrutará da intimidade nas bodas do Cordeiro de Deus para todo sempre. Em breve, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, voltará. É Cristo Jesus, hoje, Senhor da sua vida. Você está preparado para se encontrar com Cristo Jesus? Vigie para que aquele grande dia não apanhe de surpresa. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é traçado. Você quer agora entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus, o Filho de Deus? Você pode aqui agora pedir a Cristo Jesus que perdoe todos os seus pecados. Você pode pedir aqui agora a Jesus Cristo que salve a sua alma. E pela fé você vai ser justificado. E pela fé você vai receber a vida eterna e não a morte eterna. Quer fazer isso? Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Você sabia? Venha, 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 venha rapidamente e entregue sua alma para Cristo Jesus, enquanto há tempo, enquanto você respira o ar da graça de Deus.